Uma das formas que a gente tem de fazer uma solicitação ou dar um comando em alemão é usando o modo imperativo. E o nosso papo hoje vai ser sobre ele. Bora para a aula? Vem comigo! Eu sou Keila Lema, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Aqui eu tenho 3 exemplos onde o verbo nehmen, que é o verbo pegar, né? Ele aparece no modo imperativo. Olha só, nimm ein Stück Kuchen, pegue um pedaço de bolo, nehmt von dem Kuchen, pega aí do bolo, né? Ou sirva-se do bolo, enfim. Nehmen Sie noch ein Stück, pegue mais um pedaço. É mais ou menos aqui nesse sentido que está aparecendo o verbo nehmen. E olha só, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que nesses 3 exemplos, o que a gente tem em comum é que o verbo nehmen, ele sempre vai aparecer aqui, ó, no começo da frase. Olha só, nimm, nehmt, nehmen. Apesar disso aqui não ser uma pergunta, olha só, na verdade é uma frase afirmativa, eu estou fazendo uma solicitação a alguém. Eu não estou perguntando. Geralmente, ja, nein, frage é que leva o verbo na primeira posição, não é isso? Pois é, o modo imperativo, ele também carrega essa característica. Não sempre, tem lá algumas exceções, né? Pode ser que você veja uma conjunção ou uma partícula na frente do verbo, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Hoje a gente vai com calma e deixa que mais para frente a gente se aprofunda nos detalhes e nas exceções. Olha só, vamos primeiro pegar esse exemplo aqui e vamos analisar ele com calma. Nimm ein Stück Kuchen. Pegue um pedaço de bolo. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma solicitação a alguém que eu normalmente chamaria de du. Olha só, nimm ein Stück Kuchen seria um du aqui. O sujeito não está aparecendo. Mas se você fosse conjugar o verbo nehmen com o pronome pessoal du, você ia conjugar mais ou menos assim, olha. Du nimmst. Não é isso? Ia ser assim, não ia? Então, olha, a gente vai tirar aqui o ST, a gente vai tirar o du e a gente vai usar só o que ficou, o nimm. Nimm ein Stück Kuchen. Esse nimm aqui que a gente vai usar vai vir na primeira posição. Nesse próximo exemplo aqui, nehmt von dem Kuchen, né, pegue do bolo, sirva-se do bolo, né? Aqui eu já estou fazendo uma solicitação para mais pessoas, né? Aqui é a pessoa do plural, é a segunda pessoa do plural, seria o nosso ia, né? E o ia, como é que a gente conjuga o verbo nehmen? Com o pronome pessoal ia, a gente vai dizer ia nehmt, né? Só que com du e com ia, normalmente a gente não usa o sujeito, né? Com algumas exceções, né? Só quando você quiser, talvez fazer um contraste ali, você aí, faça isso, aí esse seria um outro caso. Mas normalmente a gente não usa o sujeito, a gente só coloca assim mesmo, olha. Então a gente vai pegar aqui o nehmt, sem o ia, e vai fazer o que com ele? Vai colocar na primeira posição. E aqui a gente está tendo uma solicitação, usando o imperativo. Agora, olha esse terceiro exemplo aqui, nehmen Sie. Nesse caso aqui já aparece o sujeito, né? Eu estou falando com você de uma forma formal ou talvez também com vocês de uma forma formal, né? Nesse nehmen Sie aqui a gente não sabe se é plural ou singular. A gente só sabe que é um tratamento formal para outra pessoa, né? Então, nehmen Sie noch ein Stück. O senhor ou a senhora, ou os senhores ou as senhoras, peguem aí mais um pedaço do bolo. E quando for assim, quando você for usar o Sie, você vai ter o mesmo procedimento, né? Como é que a gente vai conjugar o verbo aqui, nehmen, com o Sie? Sie nehmen, né? Sie nehmen. O Sie vai ser usado, só que ele vai vir após o verbo. O verbo nehmen, esse vai vir na primeira posição. O verbo na primeira posição é a característica mais marcante do modo imperativo. Vamos ver aqui mais alguns exemplos com alguns verbos que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Olha só, todos esses exemplos aqui estão com o Sie. Essas solicitações que eu estou fazendo aqui seria a uma pessoa que eu quero ter um tratamento formal com ela, ou mesmo a mais pessoas, pode ser 2 ou 3 pessoas, isso não faz diferença, né? Pode ser plural ou singular, mas enfim, com essa forma formal.
Então, olha só, como é que eu diria para uma pessoa assim, ou para mais pessoas assim, dirija ou dirijam com cuidado? O verbo fahren, né, que é o verbo dirigir. Fahren Sie vorsichtig, né? Dirija com cuidado. Olha aqui o verbo aufhören. Aufhören é um verbo separável, não é? Então, como é que a gente vai fazer quando a gente tiver uma solicitação com o verbo separável? A propósito, aufhören quer dizer parar, né? Pare, pare com isso, né? Pare de fazer isso. Como é que eu diria? Eu pegaria aqui o hören e colocaria aqui na primeira posição e o auf vai lá para o final da minha frase. Olha só como é que fica então? Hören Sie auf, né? Pare, né? E o verbo sein, como é que fica? Olha só, seien Sie leise, né? Que é o verbo sein, ser, estar, né? No caso aqui, seien Sie leise, fique quieto, seja silencioso, né? Leise, silencioso, né? Fala baixinho. E o verbo haben, como é que fica? Haben, ter, né? Haben Sie etwas Geduld, tenha um pouco de paciência. Aqui eu tenho os mesmos exemplos, só que dessa vez, como se eu estivesse fazendo a solicitação a alguém que eu chamasse de du, né? Então, olha só, falam como é que vai ficar. Fahr vorsichtig. Mas olha só, olha que interessante. O verbo fahren, quando a gente vai conjugar ele com o du, né? Aí fica como? Du fährst. Não é assim que a gente conjuga o verbo fahren com du? Então, olha só, o trema aqui, ele desaparece, olha, sem trema. Aqui, ó, fahr vorsichtig, dirija com cuidado. Então, tem que prestar atenção com isso, né? Olha o verbo aufhören, como é que fica? Hör auf, pare. E o verbo sein, com du, fica como? Sei leise, faça silêncio. Haben, como é que fica? Hab etwas Geduld, tenha um pouco de paciência. E quando o sujeito não é du e sim ia, ou seja, quando o tratamento for informal, mas for para pessoas. Eu estou me dirigindo a pessoas no plural. Como é que fica então? Fahren fica fahrt vorsichtig, né? Dirijam com cuidado. Aufhören, como é que fica? Hört auf. Olha só, com um Tzinho aqui. Olha aqui, o verbo sein, como é que fica? Seid leise, façam silêncio. E o verbo haben fica assim, ó, habt etwas Geduld, tenham um pouco de paciência. Uma outra coisa que muita gente me pergunta seria a diferença entre o bitte e o mal, né? O que é esse tal desse mal aqui? Olha só, o bitte é o por favor, né? Então, hilf mir bitte, me ajude por favor. Né? Ele torna a solicitação ali mais educada. Me ajude por favor, é bem mais educado do que se você estivesse dizendo me ajude. E o mal, ele é como se fosse um aí, né, do nosso português, né? Como se fosse assim, hilf mir mal, me ajuda aí, né? Ele também torna a solicitação um pouco mais branda, né? Não deixa assim, não fica tão duro ali, né? Me ajuda, ou me ajuda aí. Mas o bitte continua sendo mais educado que o mal, assim como em português, o por favor continua sendo mais educado do que o aí. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal, vem fazer parte do Kikademy e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Tchau, bis zum nächsten Mal.